Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula e hoje nós vamos para a correção dos exercícios. E naquele processo, pegando todo o material para que vocês possam acompanhar, anotar as dúvidas e aprender o nosso conteúdo. Então, hoje nós vamos para as páginas 38 a 43, onde nós faremos revisão e correção dos exercícios relacionados a tipo de frases e pontuação. Então, vamos lá? Então, aqui uma pequena revisão do que é uma frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Então, como nós vimos na explicação, qualquer enunciado que tenha sentido completo vai ser chamado de frase. Pode ter uma ou mais palavras. Como exemplo que eu dei para vocês, a palavrinha socorro. A partir do momento que eu ouça ou que eu leio essa palavra, automaticamente eu sei que alguém precisa de ajuda. Então, uma vez que eu captei o sentido, que eu captei a mensagem, socorro é uma frase, ok? E depois nós vimos que as frases elas são classificadas de acordo com aquilo que elas expressam. Então, nós vimos que nós temos as frases declarativas, que podem ser tanto afirmativas como negativas, que estão fazendo declarações. As frases interrogativas, que são aquelas que fazem a pergunta, um questionamento. As frases exclamativas, aquelas que expressam sentimentos, alegrias, surpresas. E as imperativas, que vão expressar ordem, pedido. Beleza até aí? Então, vamos agora para a correção. Então, nós temos, classifique as frases conforme a legenda a seguir. Então, nós temos que classificar as frases em declarativa, interrogativa, exclamativa ou imperativa. Então, vamos lá. Qual é a frase declarativa? Os bichos de pelúcia estavam sujos. Então, nós temos uma frase declarativa, afirmativa e o uso do ponto final. Interrogativa. Ana, você está melhor? Você está machucada, Carol? Então, aqui nós temos duas perguntas, portanto, duas frases interrogativas. E as frases exclamativas ou a frase exclamativa? Que saudade de minha mãe. Então, aqui nós temos a expressão de um sentimento, de uma angústia, de uma saudade. Então, aqui é uma frase exclamativa. E as demais, Júlia, não se assuste com o barulho e saia daqui agora, são duas frases imperativas, porque estão fazendo um pedido, dando uma ordem. Até aí, beleza? Então, vamos lá. Classifique as duas frases a seguir. Célia me ajudou. É uma frase declarativa afirmativa. E Célia, ajude-me. Já é uma frase imperativa afirmativa. Então, na primeira, nós temos apenas uma declaração. E na segunda, nós temos uma solicitação, alguém fazendo um pedido. Tranquilo? Então, vamos para a seguinte. Agora escreva as frases ditas pelo professor e, considerando as entonações e os contextos, use a pontuação adequada. Então, nós temos aqui uma frase e nós vamos reescrever como se fosse o professor falando. Então, o professor pediu aos alunos que fizessem silêncio, geralmente como nós fazemos na sala de vocês. Façam silêncio. Então, aqui nós temos uma frase imperativa, alguém fazendo um pedido, dando uma ordem. O professor pediu aos alunos que não conversassem mais, que é o que acontece na sala do sexto B. Não conversem mais, por favor. Também uma frase imperativa, porém negativa. E o professor perguntou se podia começar a aula. Então, aqui nós já temos uma frase interrogativa. Posso começar a aula? O professor, entusiasmado, parabenizou o João pela sua apresentação. Parabéns, João! Então, aqui o professor expressando uma admiração. É uma frase exclamativa. E o professor declarou que a prova de hoje foi suspensa. A prova de hoje foi suspensa. Apenas uma frase declarativa, afirmativa, ponto final. E o professor informou que neste sábado não haverá jogos. Neste sábado não haverá jogos. Então, aqui nós temos uma frase declarativa negativa.
Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, analisando a tirinha, nós vamos fazer uma análise do contexto e vamos analisar as frases. Então, leia a tira, copie as falas e classifique cada uma das frases ditas pelos personagens. Então, a primeira do primeiro quadrinho, Strike 3, é uma frase exclamativa, pois ele está expressando uma surpresa. Depois nós temos, isso foi por ter tentado acertar uma bola que estava 2 metros acima de sua cabeça. Também uma frase exclamativa, que está expressando uma certa indignação, uma certa surpresa diante de um fato. O que vocês fizeram? Aqui uma frase interrogativa, pois temos uma pergunta. Eu perdi uma bola fácil, uma declarativa afirmativa. Eu também, que é uma frase exclamativa, expressando uma surpresa. E eu dormi durante a terceira rebatida. Então, aqui nós temos uma frase declarativa afirmativa. Até aí, tudo bem? Vamos continuar. Agora, nós vamos trabalhar com os sinais de pontuação. Reescreva o enunciado a seguir de forma que ele constitua o tipo de frase indicado. Então, nós vimos que a pontuação é fundamental para dar sentido ao nosso texto. Na fala, nós usamos a entonação e na escrita, nós vamos usar a pontuação. Então, vamos lá. Então, eu tenho a frase, meu irmão comprou a sobremesa. Não há nenhuma pontuação. Então, eu não sei que tipo de frase é. Então, agora nós vamos transformar esta frase em uma frase exclamativa. Meu irmão comprou a sobremesa. Então, agora nós temos uma frase exclamativa. Alguém expressando uma certa surpresa. E utilizamos o ponto de exclamação. Agora, transformando numa interrogativa. Meu irmão comprou a sobremesa? Então, aqui nós estamos fazendo uma pergunta e vamos utilizar o ponto de interrogação. E a frase declarativa, meu irmão comprou a sobremesa, já utilizando o ponto final. Então, nós vamos perceber que a pontuação é importante para expressar qual o tipo de frase que nós estamos usando. Que elemento gráfico foi responsável por atribuir à frase um valor declarativo, exclamativo ou interrogativo? A pontuação. Então, como nós vimos, ponto de exclamação, ponto de interrogação e ponto final. Agora, na próxima atividade, nós temos 3 meninos brincando e nós vamos montar uma fala para um dos personagens. Observe a situação apresentada na ilustração e complete o balão da fala com uma frase imperativa adequada à situação. Então, nós vamos usar uma frase imperativa. Eu trouxe 2 exemplos para que vocês possam observar. Então, primeiro, por favor, passe-me essa figurinha. Então, aqui nós temos uma frase imperativa. Passe-me a figurinha. E Raul, coloca essa figurinha no monte. Então, aqui nós estamos também fazendo um pedido, dando uma ordem. Coloque. Então, 2 frases imperativas. Qual foi o sinal de pontuação que você utilizou em sua frase? Então, aqui nós vamos perceber que na frase imperativa também há presença do ponto de exclamação. Então, vamos lá. Agora, pontuando as frases adequadamente. O amor, esse lindo sentimento, pode ser visto em cada atitude. Então, aqui nós usamos as vírgulas e ponto final. Por que nós usamos essas vírgulas? Para a separação de uma explicação. Então, eu tenho a frase, o amor pode ser visto em cada atitude. Mas a pessoa resolveu colocar uma explicação sobre o amor. Então, o amor, este lindo sentimento. Então, essa explicação deverá vir entre as vírgulas. Moro na Avenida das Torres, número 18. Aqui, como nós sempre usamos, que é para indicação de endereço. Então, nessa indicação de endereço, nós usamos a vírgula, separando o número da rua. Fui à feira e comprei laranja, mamão e banana. Aqui nós temos a vírgula e ponto final.
A vírgula para a separação de itens de uma determinada série, de uma determinada lista. Então, aqui nós temos laranja, mamão e banana, os itens que foram comprados. Então, para separar esses itens, nós utilizamos a vírgula. E o ponto final por ser uma frase declarativa. Emília, veja que lindo vestido. Aqui nós usamos vírgula e ponto de exclamação. Vírgula, porque Emília é aquilo que nós chamamos de vocativo, ok? E o ponto de exclamação, porque está expressando uma surpresa diante do vestido. Então, lembrem, vocativo, quando eu chamo o meu interlocutor, a quem eu me dirijo. Então, isso é chamado de vocativo, depois dele vem a vírgula. E no final, Rio de Janeiro, 29 de março de 2019, na indicação de datas. Até aí, beleza? Então, vamos para o próximo. Agora nós vamos de novo analisar essa tirinha. Leia a tirinha a seguir e depois responda o que se pede. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim. Depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Então, as tirinhas dos personagens Armandinho costumam trazer reflexões críticas sobre assuntos sociais, meio ambiente, política, etc. Que reflexão essa tirinha estimula? Essa tirinha estimula a pensarmos em atitudes com relação ao meio ambiente, utilizar os recursos com responsabilidade, pensando em gerações futuras, que é o que nós estamos visualizando. Então, o adulto chega para ele e pergunta, né, se ele vai cuidar da natureza quando crescer. E ele diz que sim, todo otimista, que depende dos adultos, se os adultos não destruírem tudo até ele crescer. Então, aqui é uma mensagem para que nós possamos cuidar do nosso meio ambiente, do nosso mundo, para que as gerações futuras possam ter uma vida digna, um ambiente legal para se viver. A fala do primeiro quadrinho finaliza com 2 sinais de pontuação empregados juntos. Então, nós vamos perceber que há o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Quais são eles e o que expressam nesse contexto? A fala termina com sinais interrogação e exclamação, que, nesse caso, revelam um questionamento seguido de espanto, de uma admiração. Então, a mulher que conversa com o Armandinho, ela faz uma pergunta, mas, ao mesmo tempo, ela se mostra surpresa. Então, por isso que apareceram os 2 pontos juntos. Pela imagem, sabemos que a personagem adulta dirige sua fala a Armandinho. Imagine que ela tenha dito o nome do Armandinho e responda ao que se pede. Escreva como que ficaria nessa mesma frase e inserindo o nome do personagem nessa fala. Ou seja, aqui nós vamos inserir o vocativo, porque a pessoa adulta está se referindo ao menino. Então, aqui nós vamos utilizar o vocativo. Então, nós temos a seguinte maneira. Então, Armandinho, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Então, aqui neste caso, o vocativo apareceu no meio, ele não está no início da frase. Como ele está no meio, ele tem que vir entre vírgulas. Se ele estivesse no início da frase, viria o vocativo, vírgula, como nós vimos no exercício anterior, ok? Mas aqui, como está no meio, ele vai ficar entre vírgulas. E podemos também jogá-lo no final da frase. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza, Armandinho? Aqui nós vamos perceber que o vocativo veio depois da vírgula. Então, muita atenção ao usar o vocativo. Se ele está no início da frase, é o vocativo, vírgula. Se ele está no meio, ele fica entre vírgulas. E se estiver no final da frase, ele vem depois da vírgula. Que função esse nome teria na frase? Então, foi o que nós estudamos agora, que é a função de vocativo, termo usado para chamar o interlocutor. Ao inserir um nome, você usou algum sinal de pontuação. Se usou qual? Ele é obrigatório? Explique sua última resposta. Logo no início, entre vírgulas. Então, Armandinho, quando? E no final, depois da vírgula. Vai cuidar da natureza, Armandinho? Então, sempre, como eu já disse, que nós usarmos o vocativo, nós temos que usar vírgula. Se o vocativo está no início,
depois dele a vírgula. Se ele está no meio da frase, entre vírgulas. E se ele está no final, depois da vírgula. Sobre a pontuação usada nas falas de Armandinho, no segundo e no terceiro quadrinhos, responda o que se pede. Que sinais de pontuação foram empregados? Nas duas falas, foi usado ponto de exclamação. Em todas as falas, o sinal empregado expressa a mesma coisa? Explique sua resposta. No segundo quadrinho, a exclamação expressa entusiasmo. Então, nós percebemos que o Armandinho está entusiasmado porque ele pretende cuidar do meio ambiente. Mas, no terceiro quadro, expressa uma repreensão, chamada de atenção. Então, ele está chamando a atenção da mulher, pois ele quer fazer, porém, ele só fará alguma coisa se os adultos permitirem que o meio ambiente ainda esteja até o momento que ele crescer. Ok? Então, essa foi a correção na pontuação. Se houver alguma dúvida, vão anotar para me perguntar depois. E agora nós vamos relembrar a capa de revista, todas as informações que estão contidas nela. Então, vamos lá. Onde aqui nós percebemos esse Galileu, que está em azul, é o nome da revista, ok? Então, geralmente, o nome da revista vem em destaque no topo da página. Então, aqui a gente percebe que esse Galileu está escrito em azul. É uma revista bastante conhecida, bastante famosa. Logo abaixo, nós temos uma outra frase. Não jogue fora, conserte. É a nossa manchete. O que é a manchete? É o título da notícia principal, da reportagem principal. Nós vamos perceber que há um destaque, está maior, está em letras maiores, um certo negrito, em tamanhos diferentes, justamente para chamar a atenção. Aqui embaixo nós temos o que nós chamamos de chamadas secundárias, que são outras reportagens que aparecerão na revista. Aqui em cima nós vamos perceber que é um cabeçalho, que é uma introdução, alguma coisa relacionada a algum assunto da revista. Aqui logo abaixo nós vamos encontrar o selo da editora, que é como se fosse a logomarca, o símbolo, como da editora abriu aquela arvorezinha, ok? Abaixo nós vamos encontrar o site da revista, se alguém quiser ter o acesso digital, acesso virtual. Depois nós temos aqui uma foto. Assim como a manchete, a foto tem um papel importante, que é de chamar a atenção do leitor. E abaixo, forma de distribuição do exemplar, como esse exemplar é distribuído. Ok? Então, aqui relembrando que nós havíamos estudado da capa de revista. Com base nas informações da capa, qual é a matéria principal dessa edição da revista? A matéria principal é não jogue fora, conserte, que é o que está em destaque. Que elementos da capa indicam o conteúdo da matéria principal? Então, o que nos mostra sobre esse determinado assunto? Título destacado em forma maior, a imagem de uma mão segurando uma ferramenta, que é justamente para chamar a atenção do leitor, o parágrafo falando sobre o assunto, pare de consumir tanto, de produzir lixo e assim por diante. E aqui embaixo, além da matéria principal, você consegue identificar outras secundárias? Quais são? Então, aquela partezinha que está embaixo, que é uma chamada para os outros assuntos. Então, há um tutorial, uma matéria sobre selfies, uma matéria sobre política, uma sobre culinária, outra sobre o planeta Saturno e uma sobre a relação entre atividades físicas e o desempenho cognitivo. Ok? Conseguiram revisar um pouquinho do que nós vimos de capa de revista? Então, aqui encerra a nossa aula de hoje. E olha que interessante, seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente depende de você, do seu foco. Portanto, estudem, se esforcem o máximo para que sejam alunos brilhantes. Um grande abraço do professor Renato, até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!